Leitura do livro do Eclesiástico. Filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Mantenha o teu coração firme, e se constante, inclina teu ouvido e acolhe as palavras da inteligência. E não te assustes. No momento da contrariedade, suportas as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não deixe para que seja sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontece é aceitai-o, e se constante na dor e nas contrariedades de tua pobre condição. E se paciente, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no candinho da humilhação. Os homens agradáveis a Deus, crê em Deus e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o teu temor e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a tua misericórdia e não vos desservíveis, para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a recompensa nos faltará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdias. Vós que temeis o Senhor, amai-o e vossos corações ficarão humilhados. Considerai, filhos, as gerações passas das de verdade. David, que me confiou do Senhor e ficou desiludido. Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado. Quem o invocou e foi por ele desprezado. Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Palavra do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Confia o Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria saciados. Entrega teus caminhos ao Senhor, e o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais Ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados, e a descendência dos malvados destruída. Entrega teus caminhos ao Senhor, e o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor,
A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios. E os guarda porque neles confiaram. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abençoou-a e disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós,
palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus queridos e santos irmãos e minhas irmãs, nesta tarde nós nos reunimos para celebrar esta Eucaristia, já como que uma descida do monte. Amém? Diga assim para quem está do seu lado: nós subimos ao monte. Está fraco. Não diga que está fraco não, está fraca a sua fala. Diga assim: nós subimos ao monte para o encontro com o Senhor, para ouvirmos do Senhor tudo e somente aquilo que é para a sua e para a minha salvação. Diga assim: oh glória. Esses dias vocês aqui estão no monte, mas hoje a igreja vos convida, e no encerramento desse retiro de carnaval, vocês são convidados a descer do monte. Diga assim: desça do monte, meu irmão. Você precisa descer. Claro, monte nesse sentido de glória. Está muito bom esses dias aqui, sim ou não? Sim. Aplauda a Deus se aqui está bom. Está muito bom. Está muito bom demais estarmos aqui nesses momentos de oração. Mas está chegando a hora de descer. E a vida do cristão é uma vida que se faz desse movimento. Um movimento de subida para o encontro com Deus. Digam comigo amém. Mas diga para o seu irmão: e um movimento de descida para encontrar-se com os irmãos. Faça assim, compadre, com a mão direita, a sua mão direita. Faça assim: subida. Com a esquerda, faça descida. Diga assim: encontro com Deus, encontro com os irmãos. Amém. Agora, neste encontro com Deus e nesta descida para o encontro com os irmãos, o Senhor nos chama, caríssimos irmãos e minhas irmãs, a encontrarmos com todas as pessoas e com todo tipo de realidade. Quem participou da missa ontem aqui? Teve missa? Levante a mão. Quem participou pode baixar. O que o início do Evangelho ontem dizia? Estão lembrados? Tá, meu Deus, a gente come muito queijo. Mas o que o Evangelho de ontem começou a dizer para nós? Que naquele tempo Jesus desceu do monte com Pedro, Tiago e João. O que era que Jesus tinha ido fazer no monte com eles? Rezar. Interessante, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que quando a palavra de Deus mostra que Jesus desceu com Pedro, Tiago e João, lá embaixo do monte, na planície, estava armada uma grande confusão. Amém? Diga assim com o padre: no monte oração. Mais uma vez: no monte oração, na planície é confusão. Diga assim para o seu irmão: quando estamos no monte é oração, mas prepara a tua vida, prepara a tua alma para descer do monte e encontrar tribulação. Foi isso que Jesus encontrou, uma confusão. E confusão esta, irmãos e minhas irmãs, que tinha como pano de fundo, que tinha como verdade uma situação de desespero. O desespero de um pai. Estão lembrados disso? Que tinha pedido aos discípulos uma graça e os discípulos não conseguiram. A confusão estava armada e depois eles disseram a Jesus: trouxemos este jovem aos teus discípulos e eles não conseguiram expulsar ali o espírito mau. E Jesus vai chamar aquela geração, uma geração incrédula e uma geração má. Até quando eu estarei com vocês? E vejam que hoje, a primeira leitura que nós ouvimos desta missa, extraída do livro do Eclesiástico, a palavra de Deus já mostra para nós, dizendo: prepara
alma para o tempo da tribulação. Se prepare. No monte nós subimos para nos prepararmos, mas é preciso prepararmos-nos bem, porque aquele que entra no caminho do Senhor, diz o autor sagrado, tem que se preparar para o dia da tribulação. Ora, Deus nos chama a uma preparação da nossa alma, porque, caríssimos irmãos e minhas irmãs, a nossa vida neste mundo é uma luta, é uma batalha, e que somente sairá vitorioso, vitoriosa, quem lutar, quem batalhar com Cristo. Por isso eu achei interessante, e nesses dias, rodando alguns retiros de carnaval, é um tema que tem dito para nós o quê? Desperta. Extraído da carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e todo o capítulo 1, capítulo 2 da carta aos Efésios, é uma lição de vida para nós, porque São Paulo vai chamar a atenção dos irmãos em Éfeso, para que eles pudessem, preparando-se também, despertarem, porque eles estavam, como muitas vezes nós fazemos na nossa vida de fé e na nossa caminhada. Meus irmãos, tem muitos católicos dormindo. Diga assim, cutuca o seu irmão, diga assim, desperta tu que dormes. Mas não é o sono dessa tarde não, viu? E a tarde dá um sono gostoso, e nessa brisa. Mas a palavra de Deus chama a nós católicos para que nos despertemos, porque muitas vezes estamos vivenciando um catolicismo de comodismo, meus irmãos. Amém? São muitos católicos que estão desanimando ao longo do caminho. São muitos irmãos que estão, quem sabe, que começaram conosco, com vocês, uma caminhada tão bela e já desistiram. Quantos católicos estão esfriando na vida de fé? Eu não sei se aqui na paróquia de vocês, na realidade de vocês, acontece isso. Mas é muito, em muitos os lugares, são muitos os lugares onde muitos irmãos estão sendo católicos frios, católicos que estão cochilando. E ainda, muitas vezes nós escutamos dizer que as coisas não estão indo muito bem, quem sabe na igreja, no movimento, na pastoral, nisso, naquilo, e a gente sempre costuma dizer, não está indo muito bem por causa de fulano de tal. Já ouviram isso por aí? Bata no seu peito e diga assim, a culpa é minha. Bata no seu peito e diga, a culpa é minha. É nossa. A palavra de Deus chama para que a gente fique nessa tentativa de sempre estar olhando para o Senhor, despertando deste sono, deste cansaço. Quantas vezes, irmãos, estão, por causa do cansaço na fé, desistindo de ir ao encontro do Senhor, ao encontro de Cristo. E é preciso retornarmos. A vida do cristão, como eu dizia, é um movimento de subida e descida. Segundo, a vida do cristão também é um movimento de ida e volta. Diga assim comigo, subida e descida, ida e volta, encontro e reencontro. Porque quando nós fazemos esse movimento de ida, e tem muitas vezes que o caminho que nós queremos seguir, e cada um de nós é livre para isso, é um caminho longo, que a gente se cansa, a gente chega a dizer a Deus, já não consigo mais. Mas é preciso o retorno, é preciso retornar a Deus. Cristãos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós precisamos pedir esta graça a Deus, a graça para que Ele nos reanime nesta nossa caminhada, para que não desistamos, mas que nós cheguemos até ao fim da nossa caminhada, que é o reino dos céus. Aplauda o reino dos céus, porque é para lá que você vai. É para lá que Deus quer que
te levar. É para lá que Deus está te chamando. Mas, Padre, está sendo tão difícil o reino dos céus. Bata-se no ombro do seu irmão e diga assim: aguenta firme, meu irmão. Diga assim para ele: está cansado, meu irmão. Diga assim: aguente firme, aguente firme. Jesus não disse que era fácil o reino dos céus. E às vezes, ainda nessa caminhada, estamos experienciando uma caminhada de cristãos frágeis. Diga assim para o seu irmãozinho: deixe de ser cristão, não me toque. Diga. Já ouviram isso? Não tem gente assim? Não me toque. Tem muitos cristãos assim, frágeis demais. Cristão que com tudo está o quê? Já se quebrando. Cristão que já vai dizendo: eu não piso mais meus pés lá na igreja. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Olhe de lado assim para quem está à sua direita e diga assim: problema seu. Diga assim: quem vai perder é você. Diga assim: quem vai se cansar é você. Quem vai perder o céu é você. Mas, Padre, é porque quando eu entrei na igreja, interessante que quando a gente tem um encontro, quando a gente tem um encontro com Cristo, como esse aqui, olha, quando eu cheguei aqui, que escutei, eu disse: o céu desceu. O céu desceu. Quando a gente participa de um encontro como esse, a gente chega, se enche da glória, se enche do poder, se enche da misericórdia de Deus. Mas no dia a dia, na tua caminhada, o que foi que a primeira leitura disse? Prepara a tua alma, a tua vida para a prova. E no dia da aprovação não tem que você dizer: ai meu Deus, eu não sabia, eu não vou mais, eu não seguirei mais. Meus irmãos, eu posso contar um testemunho para vocês? Posso? Nesses dias de carnaval. Esse ano parece que Deus fez comigo assim uma turnê. Porque tirando a pandemia, que a gente não pôde se reunir assim, amém? É o primeiro encontro depois da pandemia. Segundo, o ano passado teve. Eu não tive. Estou tendo agora com vocês esses encontros. Mas Deus me chamou a fazer uma turnê. Desde sábado, que eu já fui fazendo uma turnê em algumas paróquias, pregando retiro, falando, cantando, rezando, conduzindo adoração, conduzindo momentos de cura. Mas o que me chamou a atenção foi uma partilha com uma jovem. Não sei se tinha 40 anos, na faixa de uns 30. E isso chamou a minha atenção, porque às vezes a gente murmura com tudo. A gente reclama de todas as coisas. Até da igreja. Tem gente que reclama da igreja, não tem? Tem gente que reclama, tem ou não tem? Dos irmãos, de você, de mim. Reclama do coordenador, só que os daqui são todos santos, né? Os coordenadores aqui. E eu ainda vou dizer outra coisa. Vou me esconder. Tem gente que reclama dos padres. Vixe, meu Deus. A gente reclama. A gente murmura. E esse encontro com essa jovem me marcou, porque ela dizia, estava ali caminhando com o apoio de uma muleta, e eu pensava que era a perna, que ela tinha dado um jeito. Ela disse: não, padre. Ela disse: deixa eu partilhar com o senhor minha experiência. O senhor tem tempo? Eu disse: tenho. E ela disse: há alguns anos eu não sabia, eu tinha me afastado de Deus. E nesse afastamento de Deus, depois eu descobri, e é muito forte para ela até chorava, quando ela descobriu um câncer entre a coluna e o esôfago, e que já está atingindo até o pulmão. E ela disse: fui
para... Vocês sabem onde é o melhor hospital, não sabem? Barretos. E ela já disse, os médicos já me mandaram embora. E não tiraram o câncer, o caroço. Porque eles disseram que se mexer, é óbito. E se não mexer, diga para quem está do seu lado, é óbito também. Ou seja, aquele ditado popular, ela até dizia, se correr o bicho, foi ela que disse, não foi o padre não. E ela disse, e se ficar, ele engole. Mas ela ia falando e eu ia ficando assim, meu Deus, eu reclamo. Às vezes quando tem um probleminha no dedinho, eu já começo a esbravejar. E ela disse, padre, com tudo isso que eu estou, ela disse, eu agradeço a Deus pelo meu câncer. Dê uma salva de palmas para essa pessoa. Se fosse ela ou você, a gente diria o quê? Meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Ela disse, eu agradeço. Porque ela disse, foi este câncer. Veja que coisa bela. Ela disse, foi este câncer que me fez retornar para o abraço de Deus Pai. Aplauda mais uma vez. Ela disse, foi preciso. E ela dizia isso sorrindo, e eu não podia chorar para não... Padre, tem um ditado que diz que homem não chora, né? Só quando ele não sofre, né? Eu, para não chorar, mas por dentro o coração, disse, meu Deus, que lição de fé. Ela glorificava a Deus por uma situação que ela sabe que está com os dias segundo os humanos, como ela dizia, porque para Deus nada é impossível, Deus tudo pode. E ela disse, eu me alegro e louvo a Deus, porque quem sabe, se não fosse este câncer, eu poderia sofrer um câncer eterno no inferno, porque eu estava distante de Deus. E agora eu retornei para Deus. E ela dizia que a minha maior alegria agora é ser de Deus, até o dia que Ele quiser. Meus caríssimos irmãos e minhas irmãs, diante dessa história eu me perguntava, meu Deus, a minha fé é um nada. E a gente, quando padre, reclama de tudo, né? Tem padre que reclama da paróquia, reclama dos leigos, reclama disso, reclama daquilo. É leigo reclamando de padre, padre reclamando de leigo. E é uma murmuração, uma lamentação só. Quando na verdade, quando a gente encontra uma história como essa, a gente percebe a fé no coração e na vida de uma pessoa. Meus queridos irmãos, deixa de reclamar da vida. Amém? Deixa de reclamar de tudo. Eu estou vendo aqui uma plateia muito juvenil. Parabéns. Vou pedir uma salva de palmas para os jovens daqui. Vocês estão de parabéns. Estão de parabéns. Mas eu chamo a atenção sua, jovem. Quantas vezes você reclama de tudo? Quantas vezes dentro de casa você reclama? Às vezes até pelo alimento que tem na mesa, porque você queria um outro. Amém? Às vezes você reclama do seu pai, reclama da sua mãe, reclama disso, reclama daquilo. Jovem, olha você um para o outro, diga assim, tome vergonha, meu irmãozinho, viu? Diga assim, comece a agradecer. A gente tem tudo. E nós adultos também temos tudo.